Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse é um vídeo de DIY para você fazer esse suporte lindo aí na sua casa em macramê. E olha só, gente, que charme ficou. Aproveitei um pedacinho de madeira que estava dando mole por aqui e fiz esse suporte maravilhoso. Achei que ficou lindo, deu um super detalhe aqui no meu cantinho, nessa parede, e tá um charme, né? Então, se você quer aprender a fazer esse mesmo suporte, vem comigo, já deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? E esses são, então, os itens que a gente vai utilizar para fazer o suporte, tá? Barbante cru, vou precisar de uma tesoura, trena ou uma régua, fita adesiva, vou utilizar esse pedacinho de madeira, tá? A medida dele aqui na tela, tá bom? E 2 prendedores de roupa. Vou começar, então, cortando aqui 2 pedaços aqui de barbante com 1 metro cada pedaço, tá bom? Então, são 2 pedaços de 1 metro, tá? Vou juntar as pontinhas ali e encontrar o meio desse barbante. E vou marcar com o prendedor, tá? E em seguida, agora, eu vou cortar mais 2 pedaços de barbante com 2 metros, tá bom? Então, para fazer um lado, são 2 pedaços de barbante de 1 metro e mais 2 pedaços com 2 metros. A mesma coisa eu vou fazer com o de 2 metros. Eu vou dobrar o meio, encontrar o meio e marcar ali com o prendedor, tá? E agora eu vou utilizar um pedaço de aproximadamente 1,20 m. Agora, então, eu vou pegar um pedacinho aqui de fita adesiva e vou marcar aonde é o centro aqui, né, o meio onde está o prendedor. Então, vou tirar o prendedor e vou prender com fita durex, tá bom? Não se preocupe, porque não vai estragar o seu barbante, tá? E não tem problema, porque ele vai ficar escondido aqui no ponto que eu vou fazer. Se você tiver, por exemplo, argola de macramê, né, para pendurar, para fazer aquele suporte de planta, se você tiver aquelas argolas, tipo argolinha de cortina, você pode pular essa parte, tá? Porque eu vou fazer esse tipo de ponta para poder prender ali na parede, né? Então, como eu não tenho argola, eu preciso fazer esse ponto, tá? Então, se você também não tem, você pode continuar comigo dessa parte aqui, senão você já pode pular para a próxima etapa, tá? Bom, então agora é bem simples, ó. Eu vou dar aqui um nozinho, não muito forte, tá? Da parte ali onde eu prendi a fita, um pouquinho mais pra cima, tá bom? Como se a minha fita ali, ó, onde tá meu dedo, fosse o meio da minha argolinha, tá? Então, eu vou medir ali o espacinho que eu quero entre as voltas. Então, como você viu, eu dei um nozinho, coloquei a pontinha ali pro lado de dentro, né? E agora, ó, eu só vou dar a volta com esse cordão. É bem simples, tá bom? O único cuidado que você tem que ter é de deixar a voltinha bem juntinha ali, para não ficar aparecendo as linhas de baixo, né? E deixar a pontinha pra fora, tá? Porque nós vamos precisar depois desfazer esse nó. Então, é só você ir fazendo agora esse passo, ó. E ajeitando, vai arrumando ali, cada vez que você dá uma voltinha, você vai arrumando, tá bom? Pra ele ficar bem bonitinho, um acabamento bem bonito. E vou fazer, então, né, essa parte até ali a minha fita adesiva, e da fita adesiva eu vou fazer a mesma quantidade para baixo, né? Lembrando que a fita adesiva é o meu centro, é o meio ali, então, vou fazer a mesma quantidade para os dois lados, tá? Se você chegou até aqui, tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like, tá bom? E se inscreve aqui no canal, tá? Vou ficar muito feliz. Então, olha só, fiz toda a voltinha. Agora, eu vou medir ali, né? Vou fechar minha argolinha para ver se tá mais ou menos na mesma medida do outro. Então, como eu já fiz um lado, eu preciso fazer o outro lado meio parecido, né, gente? Para ficar ali igual, para ficar a altura parecida. Então, eu preciso ter essa direção aqui, né? Então, se você tá fazendo o primeiro lado agora,
não tem problema, você pode fazendo ali a olho, tá? Depois é só repetir. Agora eu vou aqui, então, desfazer o meu nozinho. Isso eu tô aqui dando uma ajeitadinha mesmo no cordão, tá bom? Para as pontinhas ficarem direitinho ali pra baixo, tá? Não vou cortar o que sobrou agora. Agora eu vou utilizar aqui um pedaço de 70 centímetros, tá bom? Que vai me ajudar a fazer um acabamento aqui, ó. Então, eu vou pegar, vou deixar aqui uma pontinha sobrando pra cima, tá bom? Precisa deixar, tá? Uma pontinha sobrando, não deixa muito curto, porque senão vai dificultar o processo. E aqui eu vou fazer um acabamento pequenininho, então, usei como medida a mão mesmo pra dar uma volta. Ele precisa ficar essa bolinha sobrando aí, ó. Então, eu peguei, né? Ó, tô mostrando bem devagarzinho para você entender direitinho, ó. Só coloca ali, então, o cordão por cima, deixa uma pontinha sobrando, tá? E faz ali uma volta embaixo, tá bom? Deixa uma voltinha ali, tá? Pode deixar sobrando um pouquinho, porque essa voltinha precisa ficar aparecendo quando você terminar o seu ponto aí, tá? Então, ó, eu só vou fazer isso, só vou girar. Vou dando a volta, lembrando que não pode ser muito apertado, tá bom? Mas também não pode deixar muito frouxo, então deixa assim uma forcinha mediana, tá? Quando for fazer esse processo. Vai arrumando o barbante para ele ficar bem bonitinho, para tampar direitinho os cordões de baixo, tá? E aí, eu tô medindo no outro que eu fiz para ver se tá meio parecido, e como tá bom, para mim tá legal assim, eu já vou finalizar então. E aí, ó, é só colocar a pontinha que sobrou por dentro, tá? E agora puxar do outro lado, ó. Eu vou puxando com cuidado para não deixar o ponto sair. Conforme você vai puxando, você vai vendo que ele vai subindo o pontinho aí. E ele faz um calombinho ali na parte de cima, tá? Então, ó, quando ele chegar ali em cima, onde eu tô mostrando agora, é só então cortar os fios que sobraram aí, tá? E aí, agora, então, eu vou cortar todos os fiozinhos que sobraram, né? Tanto ali da minha voltinha, e depois é só dar aí o acabamento. Você pode empurrar com a pontinha da tesoura, como eu tô fazendo aqui, ó, pra dentro, tá bom? E arrumando pra ele ficar um ponto bem bonitinho, tá? Então, olha só que lindo. Já é uma dica para quem não tem argola, assim como eu aqui, né? Bom, agora então é a hora de começar a fazer os pontos, tá? E aí, eu vou dividir todos esses cordões. Então, vou colocar para um lado 2 cordões maiores, e no centro eu vou colocar os 2 cordões menores, tá bom? Então, vão ser 4 fios de barbante para um lado e 4 para o outro lado. Mais uma vez, lembrando que tem que ser os dois fios menores no meio, precisa ficar como eu tô mostrando aí no vídeo, e os 2 maiores nas laterais, tá bom? E aqui, gente, eu nem usei a trena para medir, eu usei o próprio pregador mesmo, para dar uma distância do ponto que eu vou começar. Mas isso aqui é opcional, você pode começar o ponto do comecinho mesmo, tá? Aqui é do jeito que você quiser, o que importa é você aprender a fazer esse ponto, que aí você pode usar a sua criatividade para fazer como você quiser, tá bom? Poderia até mesmo ter dado um nó nessa parte, mas tudo bem. Então, com os 2 fios menores no meio, eu vou usar o prendedor para me ajudar aqui, eu vou enrolar um fio para facilitar aqui um pouco, e vou deixar o outro comprido, tá bom? Então, agora a gente vai começar o ponto, ó. Vou fazer aqui como se fosse um 4, tá? E aí, eu vou pegar o cordão que tá no prendedor e vou passar por baixo dos cordões ali, como você tá vendo aí no vídeo, tá? E vou subir ele até onde eu quero ali, que é a altura do prendedor. E vou fazer agora a mesma coisa, só que ao contrário, vou fazer como se fosse um P, tá vendo? O cordão com prendedor por cima.
depois passa por baixo e sobe lá para fazer o ponto, tá? Você não pode apertar demais nessa hora, também não deixar muito frouxo, tá bom? É sempre uma força ali meio que intermediária, tá? E aí, ó, é só fazer esse processo, tá bom? Tem um ponto muito parecido com esse, que ele faz um desenho mais ou menos em espiral, que é o mesmo que eu utilizei da luminária, que tem aqui no canal, tá bom? Então, se você quiser aprender esse outro ponto, tem aqui também. E olha só, gente, como é simples, é só ir fazendo esse processo, aí você faz o quanto você quiser fazer, né? Se você quiser fazer até o final. Eu não fiz até o final, porque eu queria deixar ali os fios soltos para poder apoiar a prateleira, tá bom? Então, ó, é só repetir esse processo, tá? E conforme a gente vai fazendo, a gente percebe que ele vai fazendo um desenho de V na linha. E é esse Vzinho que eu aqui utilizei para contar a quantidade de pontos que eu ia fazer, tá bom? Gente, no começo a gente se enrola um pouquinho, mas dá super certo, tá? Só para reforçar, não sou professora, não sou profissional da área, eu sou bem curiosa e vou fazendo aí, pegando os vídeos como esse para aprender. Então, olha só, bem de pertinho dá para você perceber que ele vai formando um V, um Vzinho ali, tá vendo? E eu vou contando esses Vs aí para saber quantos eu quero fazer, vou utilizando eles de base para eu contar aqui. E até é fácil, que se você errar de lado, você vai perceber que ele não vai formar um V, então é muito mais prático, principalmente quando você usa o prendedor, assim, para você marcar a linha, né? E aí, ó, eu vou contando a quantidade de vezes para ver se tá igual ao do outro, para eu não perder aqui, né? Para que ele fique do mesmo tamanho ali quando eu for colocar na parede. E aí, ó, bem simples, eu fiz ali 10, tá? Eu contei 10 vezinhos para cada lado. Então, já fiz um lado, agora já tô fazendo o outro lado, ó. Utilizei a própria madeirinha ali para me ajudar a apoiar. Tenho duas madeirinhas, então provavelmente vai sair mais um outro DIY. Se você quiser que eu mostre qual vai ser o próximo ponto que eu vou utilizar aqui, já deixa bastante like no vídeo, tá bom, gente? Se inscreve que me ajuda demais a crescer o canal. Então, ó, eu vou fazendo aqui e vou contando para ver se tá tudo certinho. E prontinho, cheguei no final. E agora eu vou fazer um acabamento que é o mesmo que eu fiz lá em cima, bem simples. E aí, para saber onde eu vou fazer, eu marquei um cordãozinho ali com fita adesiva, tá? E como ele fica transparente, ele fica por dentro, então não tem problema nenhum. Então, ó, vou fazer aquele mesmo pontinho que eu fiz lá em cima para arrematar aquela voltinha, né? Então, ó, vou fazer ali como se fosse uma bolinha, né? Utilizando a minha mão. E vou, então, dando a volta aqui, tá? Com mais um pedacinho de cordão de 70 centímetros, tá bom? Então, eu cortei 2 pedaços de cordão com 70 centímetros para fazer esse ponto, né? Então, foi um lá em cima e agora esse na parte de baixo, que é onde a madeirinha vai ficar apoiada, tá? Uma coisa importante eu falar, tá bom, gente? Antes de terminar aqui o vídeo, que esse cordão em macramê, ele ficou com mais ou menos 50 centímetros de altura, tá? Que foi o ideal para essa minha prateleira. Se você tiver uma prateleira mais larga, uma prateleira maior, aí você tem que fazer conforme a sua prateleira, tá? Isso é muito importante. Então, ó, vou fazer aquele mesmo pontinho, passei lá por dentro o cordão, vou puxando até chegar lá em cima, mas sem deixar ultrapassar, e só cortar as sobras. E aí, tá pronto, gente. Tá pronto os dois lados ali do macramê, agora eu só vou mesmo aparar ali, vou cortar as pontinhas que sobraram, aí é na altura que você quiser, tá bom? Então, ó, tá cortadinho, e agora é só colocar na parede e decorar a gosto. Gente, eu amei, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom?
e até o próximo vídeo então.